Voltando aqui, né, nós estamos no capítulo 2 de Apocalipse, paramos no versículo 14. Vamos dar início agora ao versículo 15. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Lembrando que os nicolaítas eram aqueles crentes que contaminavam sua fé pelo prazer da prática do pecado, né? Que foi dito lá no versículo 6. O versículo 16, portanto, arrependa-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Comentando esse versículo 16, né, Deus se refere ao castigo contra as nações rebeldes e contra todas as formas de pecado. O versículo 17, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Esse maná escondido significa o alimento espiritual que os crentes fiéis receberão. E quanto à pedra branca, os estudiosos não têm muita clareza, por isso eu nem vou comentar, certo? Vamos agora para a mensagem à igreja de Tiatira. Versículo 18 diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Versículo 19. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas estas coisas. O 20 diz: contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Vamos comentar esse versículo 20, né? Jezabel, ela foi considerada a mulher mais ímpia que jamais vivera em Israel. Lá em 1 Reis conta toda a história de Jezabel, né? 1 Reis, agora eu vou falar alguns versículos para você entender melhor quem era Jezabel. Algumas passagens da Bíblia, capítulo e versículo. Aí você vai lá e lê, certo? Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2, comenta sobre isso. 1 Reis ainda, capítulo 21, dos versículos do 1 ao 15, também comenta sobre Jezabel. E 2 Reis, capítulo 9, dos versículos 7 ao 10. E ainda em 2 Reis, capítulo 9 e versículo do 30 ao 37. Eu não vou comentar aqui, não vou falar esses versículos para não se estender tanto. Mas aí você vai nessas passagens, que também na descrição desse livro eu vou botar esses comentários lá, certo? Você vai nesses livros para poder entender melhor. Fazendo um breve comentário, Jezabel, ela foi uma mulher que matou muitos profetas de Deus, né? Foi uma mulher que foi levantada pelo inimigo mesmo para aquela geração. Foi também aquela mulher que Elias se escondeu na caverna com medo dela, né? Ela manda uma mensagem para Elias e Elias temeu e se escondeu. Tudo isso você vai encontrar lá em 1 Reis. Você lendo, você vai entender melhor essa história, tá? Vamos voltar agora para o versículo 21. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Isso é Deus dizendo a Jezabel, ao povo quanto a Jezabel, né? Que Deus deu tempo para ela se arrepender, só que ela não quis. Versículo 22 diz: portanto, eu a lançarei doente numa cama,
e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Vamos comentar esse versículo 22, né? Podemos ver aqui que há perdão para os que se arrependem, né? Deus, ele lança um juízo sobre essa igreja e diz, a menos que você se arrependa, ou seja, se você se arrepender, não há condenação para você. E assim é no tempo de hoje. Nós podemos se encaixar em algumas mensagens, em algumas em algumas igrejas como essa, né? Nós podemos dizer, hoje eu tenho esse pecado que a igreja tal tinha. Então, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Se arrepender, voltar à posição, que ainda assim há esperança. O versículo 23 diz, matarei seus filhos e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. O 24 diz, tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhe pedirei coisa alguma. Ou seja, Deus está dizendo aqui que há uma mensagem para aqueles que não se dobraram a esses falsos ensinos, né? Que eles dizem que é a verdade, mas na realidade eram mensagens que vinham de Satanás. O versículo 25 diz, se não, no final do 24, né, Deus diz, não lhes pedirei coisa alguma. O 25 diz, se não, que se arrependam firmemente ao que já tem vamos ler novamente. O final do 24 diz, não lhes pedirei coisa alguma. O 25, senão que se apeguem firmemente ao que já tem, até que eu venha. Ou seja, Deus está dizendo ao restante dessa igreja que não entrou nesse caminho de Jezabel, nesses falsos ensinamentos, eu tenho uma mensagem para vocês, que vocês continuem firmes naquilo que vocês já têm. Vamos comentar agora o que é que eles já tinham, né? Está lá no versículo 19, se apegar ao que já tem. Vamos ver o que é que eles já tinham no versículo 19. Sei de tudo que vocês fazem, vi seu amor. Olha só o que é que Deus está dizendo. Eu tenho uma mensagem para vocês que não entraram na onda de Jezabel. Se apeguem a tudo que vocês já têm. E o que é que eles tinham? Amor, fé, serviço, perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Ou seja, Deus está dizendo, continue em amor, continue em fé e continue em perseverança. Aí o 26 diz, ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Que autoridades são essas? Eu vou ler o 26 e o 27, que é um comentário só, certo? Lendo novamente 26, ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. 27, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Agora comentando os versículos 26 e 27. Os que vencerem dominarão os inimigos de Cristo e reinarão com ele quando julgar os pecadores. É isso que ele diz quando fala assim, com cetro de ferro, governará com cetro de ferro e os despedaçará como vasos de barro, né? Que é os que vencerem, dominarão os inimigos de Cristo e reinarão com ele quando ele vier julgar os pecadores. O versículo 27 diz assim, 28. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Esse é a estrela da manhã, o que é, né? Cristo também tem o nome de estrela da manhã.
Você vai ver lá em Apocalipse 22:16. A estrela da manhã aparece um pouco antes do amanhecer, quando a noite é mais fria e mais escura. Quando o mundo tiver atingido o seu ponto mais sombrio, Cristo irromperá em cena para expor o mal através da luz de sua verdade e distribuirá a prometida recompensa. Nós podemos ver aqui, né, que este comentário ele dá a entender que Cristo virá quando a terra estiver em um momento muito difícil, porque diz que essa estrela da manhã ela aparece quando o mundo tiver atingido o seu ponto mais sombrio. Então, isso nos dá a entender que Cristo virá quando o mundo já estiver assim, passando por um momento dificílimo, né? E o versículo 29, né, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim, nós terminamos o estudo do capítulo 2, né, que dividimos em 2 vídeos, para não ficar tão extenso. Mais uma vez eu digo que na descrição desse vídeo eu vou colocar esses comentários que eu fiz desses versículos, né? Lembrando que nós estamos lendo na NVT, você pode colocar lá na internet Apocalipse capítulo 2, na versão NVT, que vai aparecer para você acompanhar, certo? Se ficou alguma dúvida, né, dentro do meu pouco conhecimento, se eu puder lhe ajudar, você deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida. Você que me conhece, você pode mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp, né, que tem algumas pessoas que têm visto esses vídeos e têm me mandado mensagem, né, porque me conhece, tem meus contatos. Então você pode fazer que, se eu puder lhe ajudar em alguma coisa, estou aqui para isso, tá bom? Então, que Deus continue te fortalecendo, que Deus continue derramando a graça dele sobre a sua vida, que Deus visite sua saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, que ele continue sendo contigo, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz.